seu computador, foi que a senhora falou no grupo? Foi, estava dando erro aqui, não queria, minha câmera não queria funcionar. Mas aí eu reiniciei e aí voltou ao normal. Deixa eu falar aqui com o Danilo, tá, gente? Desliguem os microfones. Oi, Danilo, fale. Sim. Sim. Vou Ô, começar. tia, Então, ó, tia. vou começar aqui a explicação, tá? Então, eu peço a vocês que vocês desliguem agora os microfones. Aí depois, vocês tiver alguma dúvida, eu vou dar um espaço para vocês perguntarem, tá certo? E se eu perguntar algo, vocês respondem sim ou não, tá bom? Então, vou começar aqui. Vê, o assunto de hoje continua sobre fração, tá? Só o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a comparar as frações. Então, antes da gente vir aqui para a página do livro, eu quero que vocês observem aqui. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha duas barras de chocolate, certo? Do mesmo tamanho, ok? Essas duas barras de chocolate que têm o mesmo tamanho, eu dividi elas em quatro partes iguais, ok? Em quatro partes iguais. Então, qual seria a minha fração? Faz de conta que é igual, né? Eu sei que não está igual as quatro partes, mas faz de conta. Qual seria a minha fração aqui? Nessa primeira aqui, o denominador seria qual, gente? Qual o número que eu vou colocar aqui embaixo? Tanto nessa fração como nessa outra fração? 4. Isso, muito bem. 4. Por quê? O total, eu dividi o meu inteiro em quatro partes iguais, né? Cada inteiro foi dividido em quatro partes. E o Só de que cima, acontece? de cima é o numerador. No Numerador. primeiro dia, eu comi duas partes desse primeiro chocolate. E no segundo dia, eu comi três partes desse chocolate. Então, qual seria a fração aqui desse primeiro chocolate da parte que eu comi? Qual o número que eu coloquei? 2 quartos. Dois quartos. E do outro, o de baixo? Um quarto. Do que eu comi, da parte que eu comi. 3 quartos. Isso, três quartos, muito bem. Alguma dúvida até aí? Não. Certo. Então, vou continuar aqui. Olha, então ele quer que a gente compare dois quartos, que foi do primeiro dia, e com três quartos. Ele quer saber qual é o maior e qual é a menor fração. O 2. Qual é a maior fração? 3 É quartos. dois quartos ou é dois pedaços 3. de quatro ou três pedaços de quatro? 3. 3 pedaços de 4. Isso, muito bem. 3 quartos. Certo. A maior Perfeito. fração. Então, ó, Quartos. isso, muito bem. Então, porque aqui é só a gente observar. Eita, vou pegar o mais gordinho. Pronto. Aqui, ó. A boquinha maior eu deixo para a fração maior, certo? E a boquinha fechada eu boto para a fração menor. Três quartos é maior, né, do que dois quartos. Ou dois quartos é menor do que três quartos, certo? Aqui dá para compreender tranquilamente, porque você só olhar os denominadores são iguais. Aqui é 4 e aqui também é 4. Então é só você olhar o quê? Para o número de cima, que é o numerador. Qual é o numerador maior? 2 ou 3? 3. 3. Pronto. 3. Então, 3 quartos é maior do que 2 quartos, certo? Então, vejam bem, aqui eu comparei duas frações que têm o mesmo denominador, seja o número de baixo. Eles têm o mesmo, ó, aqui é 4
e aqui é 4. Então, é só eu olhar para o número de cima. Eu vejo qual é o maior e prio. Alguma pergunta sobre isso? Alguma pergunta sobre isso? Sim ou não? Não. Não. Não? Beleza. Não. Agora, vamos aqui para uma outra situação, tá? Deixa eu só dar pausa aqui. Tia, como a senhora grava, tia? Depois ela te explica, tá? Então, ó, eu vou agora falar outra situação, tá certo? Então, nessa situação aqui é a mesma. Eu tenho 2 barras de chocolate. A primeira. Eita, apaguei sem querer. Deixa eu voltar aqui. Pronto. A primeira barra, pessoal, eu vou dividir em 4 partes iguais, tá certo? Em 4 partes. A segunda barra eu não vou dividir em 4, certo? Eu vou dividir em 8 partes iguais, tá? Em 8 partes. Certo? Então, vamos fazer a fração? Aqui. Gente, o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Espera aí, tá, gente? Só um momento. Só um momentinho. Pronto. Vamos lá. Vamos dizer agora que o primeiro chocolate, certo? O primeiro chocolate, eu comi, deixa eu ver aqui. Eu comi 2. 3 partes iguais. Eu comi 3 partes. Comi essa, que tá pintado de vermelho, tá? Essa e essa aqui, certo? Comi 3 partes das 4 partes. E esse chocolate de baixo, que tem o mesmo tamanho, tá? Eu comi, em vez de 3 partes das 8, eu comi 4 partes, certo? Eu comi 4 partes. Pronto, vamos fazer as frações agora? Qual é a fração? Eu quero a fração da parte que eu comi, tá? Que tá pintado. Qual é a fração dessa primeira? 3. 3 3 embaixo. quartos. Isso, 4. 3 quartos, beleza? 4. Certo. E o de baixo? Qual é a fração da de baixo? 4 4. oitavo. 4. E embaixo é? Oitavo. 4. Quarto oitavo. Isso, 4 oitavos. Certo? Beleza até aí? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai comparar as duas frações. Eita, tia, agora complicou o meio de campo. Porque o denominador, os números de baixo, são diferentes. Vê, aqui o número de baixo é o 4. E aqui o número de baixo é o 8. Não vai dar para comparar só pelo de cima, como antes, né? Como naquele exemplo anterior, né? A gente aqui vai comparar 3 quartos com 4 oitavos. A gente vai dizer qual é o maior e qual é o menor, certo? Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Olhando para as 2 barras de chocolate que têm o mesmo tamanho, certo? Qual foi a que eu comi mais? A de cima ou a de baixo? A de baixo. De baixo. Gente, olha para a barra de chocolate. Não, a de cima. Qual foi que eu comi mais? Nenhuma das duas, ou as duas. Hã? É igual. É igual? Não. Espera aí. Veja. A de baixo. Gente, eu comi, veja bem, ó, vou pegar o verde aqui. Eu comi daqui até aqui. E essa aqui eu comi daqui até aqui. De cima. Não foi a de cima? Que é a maior parte que eu comi, não foi a de cima? Foi.
foi. Então, olha, eu quero dizer a vocês que 3/4 é Maior do que maior do que 4/8. Como assim, tia? 3/4 é maior do que 4/8? Porque pelo número, você acha que 4/8 é maior, não é? Mas olha, aqui a gente está falando de fração. Vejam bem, qual é a lógica de uma fração? Vamos lá. Se eu pego, crianças, um pedaço de chocolate, esse primeiro aqui, tá? Que eu estou passando o mouse em cima. Se eu divido em 4 partes iguais e como 3 partes, certo? Se eu pegar o mesmo chocolate, eu não vou dividir em 3 partes, não, vou dividir em 8 partes. E só vou comer 4 partes. Vejam bem. Esse de cima que eu dividi em 4 partes iguais, os pedaços são maiores ou menores do que os pedaços de baixo, que eu dividi em mais partes? Vou perguntar de novo, preste atenção na pergunta. Se eu divido o chocolate em 4 partes e depois eu pego o mesmo chocolate, um chocolate igual a ele, e divido em 8 partes, esquece a quantidade que eu comi, eu não estou falando disso. Eu estou falando, se eu pego um chocolate e divido em 4 partes, depois eu pego outro chocolate igual, no mesmo tamanho, igualzinho, e divido em 8 partes. Cada pedaço, qual vai ser o pedaço maior? O que eu dividi em 4 partes ou o que eu dividi em 8 partes? O tamanho Nenhum, do porque os dois vai pedaço. ficar esse igual. parte. Gente, vocês não estão entendendo. Olha a pergunta que eu fiz. Vamos dizer que eu pegue dois, diga aí um chocolate, uma barra de chocolate da Lacta, certo? Lacta, Nestlé, sei lá, uma barra de chocolate. Eu pego 2 barras iguaizinhas, certo? Preste atenção, não é difícil. Pensem. Eu dividi a primeira barra em 4 partes aqui, ó, em 4 partes. Ó, dividi em 4 partes. E dividi o outro chocolate que tem o mesmo tamanho em 8 partes iguais, certo? Deixa eu aqui de novo que eu apaguei sem querer. Pronto, em 8 partes. Se eu disser assim, Yasmin, tu quer que eu dê um pedaço para tu, desse de cima ou desse de baixo? Qual que tu ia querer? O de cima. Por quê? Porque acho que eles são iguais. Ou é mais grande, né, para comer? Maior, né? Minha gente, veja, se eu dividir esse de cima em 4 partes, cada pedaço não vai ser maior do que esses pedaços daqui que eu dividi em 8? Não vai ser maior. Eu falei, tia. Não, vocês estavam falando outra coisa. Não, eu falei assim. A senhora falou, se eu dividir o de cima, que vai ser mais Então, ó, grande. veja, aqui, vamos lá, eu tenho um pedaço de 4, eu tenho 1/4 de chocolate, aqui eu tenho um pedaço de 4, aqui eu tenho um pedaço de 4 e aqui eu tenho um pedaço de 4, 1/4. Aqui eu tenho 1/8, ou seja, um pedaço de 8. Aqui, aí é a internet, não tem como eu resolver. Aqui é um pedaço de 8, aqui é 1/8 de chocolate, aqui é 1/8 de chocolate, aqui é 1/8, aqui é 1/8 e aqui é 1/8 e aqui é 1/8, certo? De chocolate. Todo mundo entendeu isso? É um pedaço de 8. Aqui também, ó. Aqui é um pedaço de 8, aqui é um pedaço de 8, aqui é um pedaço de 8, aqui é um pedaço de 8. Ou seja, 1/4 de chocolate é maior do que 1/8 de chocolate. É isso que eu quero que vocês entendam agora, tá? Esquece essa comparação por enquanto, que a gente vai chegar lá. Ó,
você tem que entender agora que 1/4 desse chocolate é maior do que 1/8 de chocolate, Então, gente, agora eu vou. certo? Um pedaço que representa 1/4 de chocolate é maior, o pedaço não é maior do que o pedaço que representa 1/8. Porque quando eu divido o chocolate em 8 pedaços, cada pedacinho não vai ficar um tamanho menor? Vocês entenderam isso, crianças? Sim, tia. Todo mundo entendeu? Entendi. Certo. Pronto. Agora me diga uma coisa. Olha aqui, se eu pego 3 pedaços de 1/4 e como, e pego 4 pedacinhos de 1/8, ou seja, 4/8 e como, eu comi mais aonde? Pelo olhômetro aqui, ó, você percebe que se eu como, aqui, ó, cadê? Se eu como esse pedaço e esse pedaço, eu comi muito mais do que se eu tivesse comido esse, esse e esse, que é 4 pedaços. E aqui, ó, só são 3 pedaços. Ah, mas aqui eu não comi 3 pedaços, e aí embaixo eu comi 4? É. Só que os 3 pedaços de cima juntos é maior do que os 4 pedaços de baixo. Vocês entenderam isso? Sim. Certo. Agora eu vou mostrar de outra forma, tá? Eu quis mostrar aqui visualmente para vocês isso, certo? 3/4 e aqui é 4/8, certo? Agora deixa eu explicar de outra forma aqui, peraí. Vejam. Eu quero que vocês compreendam o seguinte, que 3/4. Se eu pego qualquer coisa, vou pegar aqui de novo a barra de chocolate, e divido em 4 partes iguais, e pego 3 partes dessas 4 partes, eu peguei a metade, menos da metade ou mais da metade? Mais da Mais da metade. metade. Isso, mais da metade. Veja, se eu dividir algo em... Peraí. Se eu dividir qualquer coisa em 4 partes iguais, a metade disso só seria o quê? 2 partes, não é isso? A metade, se eu dividir em 4, só pegar 2 partes, eu peguei a metade. Mas eu não peguei 2 partes só, eu peguei 3 partes. Eu peguei essa aqui também, eu peguei essa e essa, ou seja, eu peguei 3 partes das 4 partes. Ou seja, eu peguei mais da metade. Tudo tranquilo até aí? Todo mundo entendeu isso? Sim. 3/4 Sim. é mais da metade de qualquer coisa. Certo? Belezovski? Agora, veja bem, veja bem. Casa Luxótica? É não. Acho que vocês não eram nem nascidos quando tinha essa propaganda. Ó, 4/8 agora. Opa, veja bem, se eu pego qualquer coisa, e divido em 8 partes iguais, vamos lá, dividir isso aqui em 8 partes iguais. Dividir em 4 e vou dividir cada pedaço no meio de novo, para dar 8 pedaços iguais. Veja, eu dividi isso aqui, olhe para o número de baixo, dividi em 8 partes iguais, por isso que tem o número 8 aqui. Dessas 8 partes, eu peguei 4, por isso que tem o número 4 em cima. Quer dizer que eu peguei menos da metade, quer dizer que eu peguei a metade ou que eu peguei mais da metade?
Se eu peguei esses aqui, ó. Das 8, eu peguei 4. Mais da metade? Olha bem, tem 8 partes aí, né? Das 8 partes, eu peguei 4. Por isso que é 4 oitavos. 4 em 8 foi o que eu peguei. Eu peguei exatamente a metade. Eu peguei menos da metade ou eu peguei mais da metade? Menos. Me- Mais da metade? Não. A Tia, você metade? pode explicar de novo? Veja, tem quantos A metade. pedaços aí? Essa barra de chocolate eu dividi em quantas partes? 4. Hã? 4. 6. Eu não dividi em 8 partes, gente. Ah, Aqui, 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 8. 8 Dividi em partes. 8 partes. uai. Das 8, eu só peguei 4. Das 8 que existe, eu só peguei Sobrou 4. Sobrou 4. Eu peguei 4, sobrou 4. Ou seja, eu peguei a metade, eu peguei menos da metade ou eu peguei mais da metade? Menos da metade. Metade, tia. Aleluia! Danilo salvou a pátria. A metade, gente. 4 não é a metade de 8? Então, a gente falou na outra vez. Não, você está falando mais da metade, menos da metade, e não ouvia ninguém dizer a metade. Agora que eu ouvi Danilo. Pois Mas é. alguém falou antes de Danilo. Da Eu metade não ouvi, não. Não ouvi, não. Vou ouvir agora, Danilo falando. eu. Era pra- Pronto. Ela. Pois é. Então, vejam, crianças. Aqui, esse 4 oitavos quer dizer a metade de alguma coisa. Porque 4 é a metade de 8. Então, veja. Agora me diga uma coisa. Vê só. Então, nós descobrimos agora que... Vê. Vocês, né, descobriram que 3 quartos representam mais da metade de qualquer coisa. Por quê? Se eu dividir qualquer coisa em 4 partes e pego 3 partes, dessas 4 partes, eu peguei mais da metade. Foi o que vocês me disseram, que a gente viu e que está correto. Agora, nós descobrimos também que 4 oitavos representa o quê? A metade de qualquer coisa. Porque se eu pegar qualquer coisa e dividir em 8 partes, certo? Que é o número de baixo. E dessas 8 partes eu pegar somente 4, quer dizer que eu peguei a metade dessa coisa. Agora, se eu dividir qualquer coisa em 4 partes e pegar 3 partes, quer dizer que eu peguei mais da metade. Ou seja, quem é o maior aqui? É 3 quartos, que representa mais da metade, ou é 4 oitavos, que representa a metade? 3 quartos. 3 quartos. Exatamente. Então, 3 quartos é maior do que 4 oitavos. É isso que eu quero, né, que vocês compreendam. A ideia de 3 quartos de qualquer coisa é maior do que 4 oitavos. Então, não vão logo pelo número. Ah, aqui é 8 embaixo. 8 é maior do que 4, é maior do que 3, então 4 oitavos é maior. Não é assim que funciona. Foi muito engraçada essa. Ok? Agora vamos voltar lá para o livro. Porque ó, toda essa conversa aqui, toda essa historinha é para vocês Ô, tia. entenderem o que está no livro. Certo? Tia, Diga. eu já terminei toda a página, tia. Certo. Pronto, vamos corrigir então. Vê só, então, a gente viu que quando as duas frações têm o mesmo denominador, é só a gente olhar para o numerador de cima, certo? Então, aqui, ó. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Vê, 3 oitavos e 2 oitavos.
Qual é o maior? É 3 partes de 8 ou 2 partes de 8? 3 partes de 8. Exatamente. Então, aqui, ó, desculpa, tá? Deixa eu só começar do começo, né? Aqui, rapidinho aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui, certo? Meu Deus, será que eu tirei o print já do início da aula? Nem me lembro. Depois eu olho aqui. Acho que eu tirei. Ah, tirei. Me Tia, lembrei, Yasmin tirei. tá levantando a mãozinha. Oi, Yasmin, pode falar. Ó, então tem aqui, ó, comparação de frações. Só um momento. Então, ó, Essa é a resposta vamos fazer agora aqui o livro, tá? Eu quis que Tá. vocês primeiro compreendessem lá toda aquela história para a gente poder ir direto aqui no livro e fazer o exercício do livro, tá? Então, agora a gente vai voltar para aquele mais fácil, quando as duas frações têm o mesmo número de baixo, têm o mesmo denominador, certo? Então, tem aqui, ó, frações com denominadores iguais. Aqui tá fácil, ó. Ele pegou esse círculo, dividiu esse círculo em 8 partes iguais, tá vendo? Essa pizza, vamos chamar isso aqui de pizza. Essa pizza em 8 fatias, e ele pintou 3 fatias de azul, uma fatia de amarelo, 2 fatias de vermelho e 2 fatias de verde. E aí, ó, ele representou cada cor com uma fração. Por exemplo, a parte pintada de verde representa o quê? 2 pedaços de 8. Por isso que é 2 oitavos, certo? É maior do que a parte pintada de amarelo. Lógico, porque a parte pintada de amarelo é 1 oitavo, certo? Então, se a gente fosse fazer aqui, representar isso aqui em fração, cada pedacinho desse, desculpa, deixa eu ver aqui. Cada pedacinho desse seria assim, ó. Eita, não quer pegar. Obedece. Aqui, ó. Vou pegar aqui o V. Aqui é 1 oitavo, tá? Cada pedacinho desse é um pedaço de 8. 1 oitavo, 1 oitavo, 1 oitavo, 1 oitavo, 1 oitavo, 1 oitavo. Então, a parte pintada de verde, ó, são 2 oitavos, porque são 2 partes de 8. E a parte pintada de amarelo é uma parte de 8, então por isso que é menor. Então, por isso que ele botou aqui, ó, certo? 2 oitavos é maior, ó a boquinha aberta, a boquinha do jacaré aí, do sinal de maior, do que 1 oitavo. Aqui tá fácil, porque as duas frações, o denominador é 8. Ô, tia, eu só não respondia as linhas, tia. Eu só não respondi as linhas. Mas olha, o que eu quero que vocês façam agora é prestar atenção e entender, tá? Então, vocês prestando atenção, entendendo, aí quando a gente for fazer o exercício, a gente Eu vai... já fiz, tia. Certo, Eu já entendi já. a gente vai reforçar a aprendizagem, tá? Para vocês não esquecerem. Então, ó, aqui, vamos aqui, cadê? E lemos, né? 2 oitavos do círculo é maior que 1 oitavo desse mesmo círculo. Isso que a gente já falou. Registre a comparação das frações desse mesmo círculo. Então, aqui ele pegou, ficou comparando uma parte com a outra. Vamos lá. Na parte azul, letra A. A parte azul, que é 3 oitavos, ó, 3 partes. A azul tem 3 partes, ó, 1, 2, 3. Com a parte vermelha, que é 2 oitavos. Quem é maior, a parte azul ou vermelha? Tá na cara aí, né? Azul. Então, bota aí, 3 oitavos é maior que 2 oitavos. Isso aqui que tá de amarelo, tá? Escreve aí. Eu vou apagar porque já está escrito aí. Ok? Vou subir mais um pouquinho, tá? Essa parte aqui, a parte amarela. Qual é a parte amarela que a gente já sabe? É 1 oitavo, né? Então, escreve aí, 1 oitavo. É 1 oitavo, tia. 1 oitavo com a parte azul.
A E a parte parte azul é 3/8. são 3 partes das 8. Então, preenche aí também. E qual Eu é a já preenchi, maior? tia, que eu respondi. Uma parte de 8 ou 3 partes das 8? Qual é a maior? A parte é 3/8. Isso, então coloca aí. 1/8 é menor do que 3/8. Tá? A boquinha fechada é sempre para o lado da menor e a boquinha aberta é para o lado da maior. Então, tanto faz você fazer assim, 1/8 aqui, ó. 1/8 é menor do que 3/8, como você fazer assim também, ó. 3/8 é maior que 1/8, tanto faz. O que importa aqui é você botar a boquinha aberta para maior e a boquinha fechada para o lado da menor fração, certo? Certo, tia, pode ir para a próxima. Posso? Pode. Pronto. Tia, a vermelha é 2/8, tia. Certo, 2/8. Pra mim, Me digam aí. Ah, eu estou olhando aqui no livro. 2/8, muito bem. Então preencham aí. E o outro é A também verde 2/8 2/8. E aí? também. Maior, menor, Oxe, é igual, tia. igual. Então, usa o sinal de igual, né? É. Certo? Certo. Tia, ontem eu viajei, tia. Foi, eita, coisa boa. Eu fui pra Tamandaré. Eu acho que é assim que se fala. Sim. A senhora já foi pra Tamandaré, tia? Tamandaré fui há muito tempo atrás. Depois eu mando as fotos pra senhora ver. Tá certo. Tava fazendo sol ontem, em Tamandaré, ou chovendo? Oxe, tava fazendo um sol. Não choveu nem um pouquinho, só choveu na hora da volta. Que tava de Ou noite. para curtir, né? Oxe, deu que certo. Pronto? Vejam bem. Gente. Posso ir para a questão 2 agora? Pode. Vê só. Na questão 2, tem assim. Deixa eu pegar aqui o azul. Lívia usou uma reta numerada para comparar 5 cestos com 3 cestos de uma mesma unidade. Então, deixa eu explicar aqui essa reta para vocês. Nessa reta aqui, ó, vai de 0, que eu acabei de circular de azul, até o número 1, tá? Então, isso aqui, essa parte que vai do 0 até o número 1, representa o nosso inteiro, certo? É o nosso inteiro. Então, ele pegou essa reta, que vai de 0 a 1, é o inteiro. É como se fosse a barra de chocolate. Pronto, para vocês entenderem melhor. Ela pegou essa reta e dividiu em 6 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Tá vendo? Tem 6 partes. Vou pegar aqui, ó. Vou botar certo, ó. A primeira parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, cada partezinha, ó, daqui para cá, representa um sexto. Uma parte de 6. Mas se ela pegar daqui para cá, já são, ó, 2 partes de 6, ó. É essa parte aqui com essa aqui. Aí por isso que aqui é 2 sextos, certo? Vocês estão entendendo aí esse meu rabiscado? Sim, esse rabiscado para fazer? Não, eu só quero que você preste atenção agora para entender. Aqui, por que aqui ela botou 3 sextos? Eu não estava entendendo nada. Quero que vocês entendam. Por que ela botou 3 sextos aqui, ó? Eu vou apontar aqui. Ó, 3 sextos. Por quê? Ó, porque aqui a primeira parte, 1 sexto, não é a primeira parte aqui? Esse primeiro pedacinho aqui da reta não é a primeira parte? Por isso que ela botou 1 sexto aqui. É onde termina a primeira parte. Certo? Aqui, ó, não é a segunda parte daqui para cá? Por isso que ela botou 2 sextos aqui. Certo? Já voltei aqui na aula do coisa. Vou ligar meu áudio para não atrapalhar a aula, né? E daqui para cá, ó, por que ela botou 3 sextos aqui? Porque daqui, desse 0 até aqui, não foram os 3 pedaços, ó?
Eu vou botar, pronto, eu vou botar o primeiro pedaço de verde, ó. Aqui para cá, esse verde é 1/6, certo? Deixa eu apagar isso aqui de cima. Pronto, vou apagar isso daqui. Esse que eu pintei de verde é a primeira parte das 6, certo? Esse que eu pintei de vermelho aqui, ó, tá? É a segunda parte. O verde e o vermelho juntos são 2/6, porque são duas partes de 6. E daqui para cá, ó, o amarelo, tá? Vai chegar a 3/6. Tá como se fosse assim, na verdade, ó. O vermelho, aqui, ó. 2/6 é o vermelho. Deixa eu apagar isso aqui. 2/6 é o vermelho, que são duas partes de 6. O verde é só uma parte de 6, é 1/6. E o amarelo são as três partes, certo? Crianças, vocês estão entendendo isso? Sim, tia. Mesmo. Mesmo. Pronto, isso aqui é importante, viu? Vocês compreenderem isso, tá? Isso aí ajuda a gente a entender um bocado de coisa de matemática, tá certo? Então, ó, agora aqui fica fácil, vê? Se ela pegou essa retona aqui, dividiu em 6 partes iguais, certo? E ela vai começar a comparar. Essa comparação aqui fica mais fácil. Por exemplo, se é uma parte aqui na letra A, tá? Estou na letra A aqui agora, ó. Na letra A, onde eu estou pintando aqui de azul. 1/6 é maior ou menor do que 4/6? Menor. Isso. Pronto, bota aí menor. A boquinha fechada pro lado de 1/6, certo? Aí, onde eu pintei de amarelo. Vamos para a letra B agora. 6/6 é maior ou menor do que 5/6? Maior. Isso, ó. 6/6. As 6 partes das 6 é o quê? É a reta inteira, né? É toda a reta, não são as 6 partes? Então, é maior do que somente 5 partes das 6, né? Então, 6/6 é igual a 1 inteiro. Tia, o outro é a setinha virada pro 1. Certo, muito bem. 2/6, letra C agora, tá? É maior do que 1/6. Opa, do que 1/6, certo? Agora a letra D, a setinha virada pro Pra onde? 4/6. Sim. Tudo bem. 4/6 é maior do que 5/6. Ou, desculpa, menor, né? Do que 5/6. Sim. Ok. Tá? Cadê? Vamos ver aqui a 3. Atividade oral em grupo. É para falar, mas a gente aqui vai, aproveita e responde, né? Converse com os colegas sobre uma forma prática de comparar duas frações da mesma unidade com denominadores iguais. Depois faça a comparação dessas frações e registre. Como vocês já aprenderam, essa questão aqui, 3, é semelhante a 2. Só que aqui ele não colocou reta nenhuma. Ele já foi direto e colocou as frações, ó. 5 nonos, 7 nonos. Qual o maior? 5 nonos é maior ou menor do que 7? A setinha virada pro 5. Menor. Isso. Aqui agora, letra B. Deixa eu ver A aqui. setinha é virada por 3 décimos. Deixa eu perguntar aqui. Danilo. 2/5, Danilo. Aqui na letra C. É maior ou menor do que 4/5? É maior, tia. Menor. Tadinho. Isso, menor. Muito bem. Agora, deixa eu ver. Sophie. 7/8, Sophie. É maior ou menor do que 1/8? 7/8 é maior oitavo.
Isso, maior. Pronto. Preencham aí, tá? Tia, Oi, Sim, já preenchi. tia, oi. a senhora sabe chutar quantas horas foi de viagem, tia? De ida? Para Tamandaré depende do trânsito, né? A senhora chuta quantas horas? Para Tamandaré é 1h30, 2 horas. 2 horas e meia, tia. Hum, De ida. Pra volta a mesma coisa. Isso. Vocês vê tipo umas montanhas, tia, de cana-de-açúcar, tia. Sim. E uma floresta, parece que é um arco de floresta. É bem Tia, bonito esse caminho, né? Bem estreita a É, estrada, né? É é tipo, estreitinho. a gente passa por Por dentro da dentro da mata, floresta. por dentro da mata. É bem bonito. É Agora muito é meio massa. perigoso. Agora é meio perigoso essa estrada, porque ela é Eu vi estreitinha, né? uma tia na ida, eu vi uma cobra, tia, enrolada na árvore. Foi? Tu conseguiu ver, foi? Eu consegui. Que oi de águia. De águia. Eu só vi a cobra, não vi outro animal, não, mas eu vi uma cobra. Pronto. E aí, fizeram Você pode falar uma coisa? uma Sim. pausa aqui, tá? Na gravação, porque já tem 40 minutos, tá bom? De gravação de aula. Ô, tia.